Você termina sua última refeição do dia, fecha o prato, apaga a luz, deita, e enquanto você dorme sem esforço nenhum, sem perceber, seu corpo inicia um dos processos mais sofisticados que a biologia humana é capaz de executar. Nas próximas horas, você vai passar por mais de uma dúzia de transformações que a medicina levou séculos para entender. E a maioria das pessoas nunca chega lá. Não porque seja difícil, mas porque simplesmente não sabem o que está acontecendo dentro delas. Vamos acompanhar essas 24 horas de hora em hora, começando agora. Mas antes, se você tem diabetes, distúrbios alimentares, está gestante, amamentando ou usa medicações específicas, consulte seu médico antes de praticar qualquer protocolo de jejum. Digamos que seja terça-feira, 20 horas. Você acabou de comer. Parabéns. Você acabou de acionar o relógio. Nos próximos minutos, seu organismo entra no que os cientistas chamam de estado alimentado. Seu estômago e intestino começam a trabalhar. Enzimas químicas quebram tudo o que você comeu em moléculas pequenas, o suficiente para entrar na corrente sanguínea. Seu pâncreas detecta a glicose chegando e faz exatamente o que foi programado para fazer. Libera insulina. A insulina é como uma chave. Abre as portas das suas células para receber energia. Neste momento, você está em modo abundância. Tudo está sendo armazenado. O fígado converte o excesso de glicose em glicogênio, uma bateria de acesso rápido. Os ácidos graxos extras são empacotados e guardados no tecido adiposo para uso futuro. As células recebem um sinal claro: cresçam, se dividam, guardem energia. O hormônio do crescimento está baixo. Os processos de limpeza celular estão em modo de espera. É um sistema evolutivo perfeito, construído ao longo de milhões de anos para aproveitar cada caloria disponível. Conforme as horas passam, algo começa a mudar. Os níveis de insulina caem, gradualmente. Um interruptor metabólico começa a ser acionado. As transformações extraordinárias ainda estão por vir. São 4 horas da manhã. Você está dormindo profundamente, inconsciente do que está acontecendo. Mas lá dentro, a revolução já começou. Já se passaram 8 horas desde a sua última refeição. Seu corpo completou a digestão. Os níveis de insulina caíram significativamente. E aí vem o sinal que muda tudo. O período de abundância terminou. Hora de buscar energia interna. Seu fígado recebe esse sinal e começa a liberar o glicogênio armazenado, quebrando-o em glicose e despejando na corrente sanguínea. Seus órgãos vitais continuam sendo abastecidos. Cérebro, músculos, coração, tudo funcionando normalmente. O fígado tem aproximadamente 100 a 120 gramas de glicogênio em reserva, o suficiente para manter os níveis estáveis por várias horas. Mas algo ainda mais fascinante começa em paralelo. Suas células de gordura começam a receber sinais hormonais para liberar ácidos graxos armazenados. O glucagon, o hormônio oposto da insulina, aumenta e estimula essa quebra. É como se seu corpo estivesse abrindo lentamente os cofres de energia de longo prazo, preparando-se para um período mais longo sem alimentação externa. Você provavelmente não sente nada de diferente, e é exatamente isso que torna esse processo tão extraordinário. Ele acontece em silêncio total. Mas as verdadeiras transformações revolucionárias ainda estão por vir. Você acorda às 8 da manhã e, sem perceber, acabou de completar 12 horas de jejum. Neste momento, algo extraordinário está acontecendo em nível celular. Se pudéssemos observar suas células através de um microscópio ultrapotente, veríamos uma cena que poucos imaginam: uma fábrica inteira mudando sua linha de produção, completamente em tempo real. A transição do metabolismo de glicose para o metabolismo de gordura está em pleno andamento. As reservas de glicogênio do seu fígado diminuíram significativamente. Agora, aproximadamente 50% da energia que você está utilizando vem da queima de gordura. Suas células de gordura estão liberando ácidos graxos em uma taxa acelerada. Eles viajam pela corrente sanguínea até os músculos, o fígado e outros órgãos,
que os convertem em energia utilizável. E aqui começa algo verdadeiramente revolucionário. Seu fígado começa a produzir corpos cetônicos, compostos que funcionam como um combustível alternativo ultra eficiente para o cérebro. É como se seu corpo estivesse fabricando um combustível premium a partir das próprias reservas de gordura. Os níveis de noradrenalina aumentam. Seu estado de alerta mental sobe. Paradoxalmente, muitas pessoas relatam sentir-se mais focadas e energizadas nessa fase, contrariando a intuição de que a falta de comida deveria causar fraqueza. Isso acontece porque a queima de gordura produz mais energia por grama do que a queima de carboidratos. Você está neste momento em cetose leve. Seu corpo não apenas está queimando gordura com eficiência, ele está produzindo combustíveis que oferecem vantagens únicas para o cérebro. E é aqui que muitos praticantes começam a experimentar os primeiros benefícios tangíveis: clareza mental, energia estável, foco. Meio-dia chegou. Você completou 16 horas de jejum. E neste momento, seu corpo não é mais o mesmo organismo que era na noite anterior. Uma revolução celular está acontecendo em cada tecido, cada órgão, cada sistema do seu corpo. A cetose está estabelecida de forma robusta. Seus níveis sanguíneos de cetonas atingiram entre 0,5 e 1, indicando que seu cérebro está obtendo uma porção significativa de energia a partir desses combustíveis alternativos. Estudos mostram que cetonas podem alimentar o cérebro mais eficientemente que a glicose e fornecer energia de forma mais estável para os neurônios. Mas a verdadeira estrela dessa fase é algo que foi descoberto pela ciência apenas nas últimas décadas. Um processo que valeu um prêmio Nobel em 2016. Autofagia. Autofagia significa, literalmente, suas células comendo seus próprios componentes danificados. É como se cada célula do seu corpo ativasse um sistema de limpeza e reciclagem ultra sofisticado, removendo proteínas defeituosas, organelas danificadas e outros resíduos que se acumulam ao longo do tempo. Como isso acontece? Quando os níveis de energia celular caem durante o jejum, um sensor dentro da célula chamado AMPK é ativado. É como o gerente da célula que grita: "Pare tudo, hora de limpar". Ao mesmo tempo, outro regulador, chamado mTOR, que normalmente sinaliza para crescer e se dividir, é desligado. Essa mudança fundamental redireciona as células do modo crescimento para o modo limpeza e reparação. Imagine sua célula como uma fábrica. Normalmente ela está produzindo, crescendo, se expandindo. Mas quando você entra no jejum profundo, um sinal se acende. O gerente grita: "Hora de limpar". Equipes especializadas chamadas lisossomos se ativam e circulam pela célula, procurando componentes quebrados ou deteriorados. Quando encontram algo defeituoso, envolvem em uma membrana. O pacote é digerido. Seus componentes são reciclados para construir coisas novas. Aminoácidos são reutilizados. Moléculas são reformuladas. Proteínas defeituosas se tornam proteínas saudáveis. E aqui vem algo particularmente especial. As mitocôndrias, organelas que produzem energia dentro das células, são seletivamente removidas se estiverem velhas e funcionando mal. As ineficientes desaparecem. As novas e eficientes ficam. O resultado: suas células ficam literalmente mais jovens em nível molecular. Conforme você se aproxima das 18 a 20 horas de jejum, algo novo entra em cena. Seu corpo atinge um estado de otimização hormonal que raramente é experimentado na vida moderna de alimentação constante. É como se um maestro invisível estivesse regendo uma sinfonia perfeita. Cada hormônio desempenhando seu papel de forma sincronizada e eficiente. O hormônio do crescimento humano, o HGH, experimenta um aumento dramático, podendo se elevar de 300 a 500% acima dos níveis normais. Esse hormônio poderoso não apenas preserva a massa muscular durante o jejum, ele acelera a queima de gordura e estimula processos de reparo celular. É fascinante perceber que seu corpo está produzindo naturalmente quantidades significativas de um hormônio que alguns chamam de
fonte da juventude, simplesmente pelo controle de quando você come. A sensibilidade à insulina atinge níveis otimizados. Com seus receptores descansados pela ausência prolongada do hormônio, suas células estão prontas para responder de forma muito mais eficiente quando você comer novamente. Essa melhoria na sensibilidade à insulina é um dos mecanismos pelos quais o jejum intermitente pode ajudar na prevenção e manejo do diabetes tipo 2. Os níveis de noradrenalina continuam elevados. Seu estado de alerta mental está no pico. E, simultaneamente, o cortisol está presente em níveis adequados para manter o equilíbrio energético. Muitos praticantes relatam que essas horas, entre 16 e 20, são suas melhores horas de trabalho e criatividade. Clareza mental excepcional. Energia estável, sem quedas. Foco intensificado. Uma sensação de calma e alerta que é difícil de descrever. 24 horas se passaram desde sua última refeição, e seu corpo completou uma transformação tão profunda que, do ponto de vista biológico, você é quase um organismo diferente. Esta é a fase onde os benefícios do jejum intermitente atingem seu potencial máximo. A cetose está agora no seu estado mais robusto. Os níveis de cetonas no sangue provavelmente atingiram entre 1 e 3, uma faixa considerada cetose profunda. Seu cérebro está obtendo aproximadamente 60 a 70% de sua energia a partir desses combustíveis cetônicos. Neurologicamente, isso pode resultar em clareza mental excepcional, foco intensificado e uma sensação de consciência expandida. Seu fígado está produzindo glicose nova a partir de fontes internas, um processo chamado gliconeogênese. Seu corpo é capaz de manufaturar internamente toda a glicose necessária, uma capacidade que demonstra a incrível adaptabilidade do organismo humano. A limpeza celular está no pico absoluto de atividade. Pesquisadores descobriram que após 18 a 24 horas de jejum, essa atividade pode aumentar em até 300%. Estruturas celulares danificadas sendo removidas e substituídas. Proteínas defeituosas sendo degradadas e recicladas. É literalmente um processo de rejuvenescimento celular acontecendo em tempo real. Hormonalmente, você está experimentando um perfil que otimiza tanto a preservação de massa muscular quanto a mobilização de gordura. O HGH permanece elevado. A sensibilidade à insulina está maximizada. Os hormônios da saciedade estão se recalibrando. Muitas pessoas relatam que não sentem fome intensa nessa fase, sugerindo que o corpo se adaptou completamente ao estado de jejum. Embora muitos iniciem o jejum intermitente com objetivos de perda de peso, a ciência revela que os benefícios vão muito além. No cérebro, as cetonas produzidas durante o jejum não apenas fornecem energia, elas estimulam a produção de BDNF, uma proteína crucial para a saúde neuronal e a criação de novas conexões cerebrais. Estudos sugerem que essa elevação pode contribuir para a proteção contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, além de melhorar a função cognitiva e a memória. No coração, o jejum intermitente pode melhorar múltiplos fatores de risco cardiovascular simultaneamente: redução da pressão arterial, melhoria do perfil lipídico, diminuição da inflamação sistêmica. A autofagia no músculo cardíaco remove proteínas danificadas, que poderiam comprometer sua função ao longo do tempo. E na longevidade, a ativação de vias celulares associadas ao envelhecimento saudável, junto com a intensificação da autofagia, pode contribuir para o que os cientistas chamam de health span. Não apenas viver mais, mas viver com mais qualidade e menos doenças relacionadas ao envelhecimento. É como se o jejum intermitente oferecesse uma forma de desacelerar o relógio biológico celular. Depois de explorar essa jornada, chegamos a um momento igualmente crucial: a quebra do jejum. Este não é simplesmente o fim de um período sem comer. É o início de uma reintegração que pode maximizar ou desperdiçar tudo o que seu corpo acabou de conquistar. Quando você consome sua primeira refeição, seu corpo altamente sensibilizado responde de forma intensa.
Sua sensibilidade à insulina maximizada significa que você vai absorver os nutrientes de forma muito mais eficiente. É como se suas células estivessem com fome de nutrientes e prontas para utilizá-los da forma mais eficaz possível. Proteínas de alta qualidade fornecem aminoácidos essenciais para reparar e construir massa muscular, especialmente importante com os níveis elevados de HGH. Gorduras saudáveis continuam apoiando a flexibilidade metabólica desenvolvida durante o jejum. Carboidratos complexos e fibras alimentam sua microbiota intestinal, que também passou por adaptações durante o período de jejum. O processo de realimentação desencadeia uma cascata hormonal fascinante. A insulina retorna. Os hormônios de crescimento são reativados, promovendo síntese proteica. É essa alternância entre estados, jejum, limpeza celular, alimentação, crescimento, que cria os benefícios únicos do jejum intermitente. A jornada que você acabou de ver revela algo que a maioria das pessoas nunca para entender. Seu corpo não é uma máquina passiva esperando combustível. Ele é um sistema vivo, inteligente, que se adapta, se otimiza e se regenera, quando você dá a ele a oportunidade. O jejum intermitente não é apenas uma estratégia de emagrecimento. É uma ferramenta de otimização metabólica que pode contribuir para uma vida mais longa, mais saudável e mais vibrante. Se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga o jejum e o seu próprio corpo, se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais para explorar.